Uma das principais coisas que vem à mente quando falamos em guerra é a violência, mas elas são também responsáveis por diversas inovações tecnológicas e impulsionam a criatividade dentro do meio militar. Algumas inovações dão muito certo, mas é claro que existem outras que não dá pra entender porque alguém achou que aquilo um dia poderia dar certo. Então para tudo, clica no like aí embaixo, inscreva-se no canal pra fazer parte da família, porque hoje nós veremos algumas máquinas militares que você nunca ouviu falar antes. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Vespa 150 TAP. Este modelo não foi fabricado pela Vespa em si, mas pela montadora responsável pela marca na França. A Vespa 150 foi criada para auxiliar principalmente soldados paraquedistas. Elas eram sempre lançadas em duplas. Uma das Vespas era responsável por carregar um canhão sem recuo, enquanto a outra carregava suas munições. Elas eram bem leves e de fácil montagem e desmontagem. Apesar do designer, os canhões geralmente eram retirados e acoplados em um tripé especial. Isso é, para facilitar a mira, né? No entanto, no caso de alguma emergência, era possível atirar em movimento. O problema ficaria apenas por conta da mira, já que seria muito difícil acertar um alvo em movimento, né? Imagina também em cima de uma motocicleta. Antonov A40. Eu sei que pode parecer estranho, família, mas isso aqui era realmente um tanque de guerra com asas. E se você não é novo aqui no canal, eu acho que já deve ter imaginado que foi uma ideia soviética. Para decolar esse tanque bizarro, precisava de uma ajuda de outra aeronave. Depois, seguia independente para alguma localização que poderia ser de difícil acesso para outros tanques normais que não voavam, né? E bom, a ideia era não só chegar até o local, como também pousar, né? Mas como eu falei, era só ideia. Ele foi construído e testado durante a Segunda Guerra Mundial, mas acharam seu funcionamento muito complicado, sem contar sua produção cara demais, e decidiram abandonar o projeto, né? Vamos continuar só imaginando unicórnio de guerra mesmo, porque esse tanque voador tá bizarro. Bois. As primeiras armas de fogo foram inventadas há quase 900 anos na China. Mas ainda antes disso, os chineses eram obcecados pela ideia de usar fogo em batalha. Eles investiam muito nesse tipo de ideia por terem notado que o fogo frequentemente deixava as pessoas confusas, nervosas e dava uma imensa vantagem para eles no campo de batalha, que era o que mais importava, né? Por isso, muitas vezes eles utilizavam animais como pássaros e bois para assustar e matar os adversários. No caso dos bois, o exército chinês costumava amarrar lanças dos lados dos animais e então acender um maço de ervas secas que ficava presa na ponta do rabo deles. Assustados, obviamente, né, os animais saíam correndo sem controle na direção. E óbvio, isso fazia com que eles pisoteassem os inimigos e acertavam eles com as lanças que estavam amarradas, né? Se a gente parar pra pensar, é quase ali uma versão arcaica de um tanque de guerra, né? Balões. Hoje em dia a ideia de usar balões em uma guerra parece meio absurda, mas durante a Primeira Guerra Mundial não era bem assim. Na realidade, alguns batalhões eram treinados incansavelmente para aprender como manusear e tentar ter alguma vantagem sobre o inimigo através do uso de balões de ar quente. Na realidade, há indícios de que balões tenham feito parte do reconhecimento de terrenos para as batalhas que aconteceram ali em 1700. E obviamente que fizeram toda a diferença para algumas tropas, né? Tanque do Tsar. Com rodas de 9 metros de diâmetro muito semelhantes a rodas de carroças e carruagens, esse foi um dos projetos mais esquisitos dos soviéticos. Isso antes deles virarem realmente os soviéticos. O tanque do Tsar é na realidade do período do Império Russo e começou a ser desenvolvido ainda em 1914, 8 anos antes dos soviéticos tomarem o poder ali da região. As rodas enormes, maiores até do que o próprio tanque, deveriam servir para ajudar o veículo a ultrapassar obstáculos considerados mais difíceis por veículos menores, né? Mas a ideia não deu muito certo, família. Alguns erros de cálculo fizeram com que o tanque não funcionasse como deveria e seu projeto foi abandonado, tendo apenas um protótipo montado. Hoje em dia você pode visitar um protótipo do tanque do Tsar na Rússia, mas a versão original, que ficou atolada em uma estrada, foi desmontada ainda em 1922. Ecranoplano.
Esse avião impressionante é também considerado um navio. Ele funciona de uma forma bem semelhante ao hoverboard do filme De Volta para o Futuro. E embora o tipo de tecnologia que o fez funcionar seja bem diferente do que o do filme, né? O ecranoplane foi desenvolvido pela União Soviética e utilizado até o fim dos anos 90 pela Marinha Russa. Há boatos de que uma nova versão está sendo fabricada desde o final de 2015. E aí, você vai duvidar que uma parada dessa não está sendo desenvolvida? Porque eu até acredito, né? Crocodilo de Crushing. Quando o Major General Peter Robert estava à frente do exército britânico, ele liderou algumas modificações um pouco estranhas em tanques de guerra. Este tanque, conhecido como o Crocodilo de Crushing, ele foi uma das armas mais temidas durante a Guerra da Coreia e durante a Segunda Guerra Mundial. Isso porque ele era um tanque que basicamente funcionava como um lança-chamas super eficaz, destruindo com fogo qualquer coisa que entrasse em seu caminho. Esse tanque dizimou centenas de soldados alemães e colocava fogo em qualquer vilarejo que estivesse em sua frente. Tanque à prova de ataque nuclear. Conhecido também como o Objeto 279, só pelo nuclear no nome você já deve até imaginar quem criou esse brinquedinho, né? Sim, foram os soviéticos também, esses caras são brilhantes. Apenas 3 unidades desses tanques foram construídos e ele é considerado um dos tanques mais pesados do mundo. Isso fez com que ele tivesse alguns problemas em testes e que seu uso efetivo na guerra fosse impraticável. Porém, ele parece ser exatamente o que se propunha a ser, né? Uma alternativa eficaz para abrigo nuclear sobre rodas. O único problema mesmo é se ele atolar. E isso nem foi uma piada, família. Foi uma das maiores falhas encontradas no veículo. Ele podia atolar com muita facilidade e acreditem, atolar dentro de um tanque no meio do ambiente afetado por um ataque nuclear certamente não é bom, né? Quadriciclo. Frederick Richard Sims foi um inventor britânico que não foi muito popular, e provavelmente por um bom motivo, né? Foi ele o responsável pela criação desse tanque quadriciclo, que é no mínimo ali bizarro. Embora existam poucas imagens do veículo na internet, dá pra notar que ele foi construído basicamente usando 2 bicicletas carregando um rifle, com uma placa de metal pra proteger a cabeça do piloto. Isso é, se ele for baixinho, né? Ou se estiver meio abaixado, porque se não for, já era. Porém, se os inimigos vierem dos lados, de trás ou simplesmente decidirem atirar das pernas, não tem lá muito o que fazer, né? O jeito é deitar no chão e fingir de morto. Mark I. Mark I é uma espécie de antepassado do Crocodilo de Crushing. E acreditem, é um dos primeiros tanques de guerra realmente eficientes criados. Depois de alguns tempos de combate corpo a corpo na Primeira Guerra Mundial, os soldados estavam começando a se manter mais nas trincheiras e menos em combate. Assim, os veículos da série Mark começaram a ser colocados em campo, mantendo os operadores seguros durante o combate e ainda assim avançando contra os inimigos. A criação desses veículos mudou completamente a guerra e ajudou inclusive a conduzir as tropas e levar comida para áreas ali consideradas mais perigosas. E aí, família, gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar aquele comentário bolado aqui embaixo, clica no gostei se você não clicou ainda, se inscreva no canal para fazer parte da família e a gente se vê logo. Um abraço e até a próxima.